e agora eu convidaria os participantes a formular algumas questões. Nós já temos algumas questões aqui para esquentar a discussão. Eu convidaria a professora Maria José de Camargo, que está aqui presente, que também participou do, vulgarmente conhecida como Zezé, que coloca algumas questões, né? Ela fez parte do grupo que trabalhou nesse capítulo, né? E com certeza tem algumas contribuições a nos dar ao debate. Bom, eu fiz algumas observações aqui e primeiro eu queria falar que eu fico muito feliz em ver essa divulgação dessa abordagem ver e tratar. E eu queria fazer uma pergunta para os colegas presentes na discussão: quem está fazendo na sua prática a abordagem ver e tratar? Pará. Fábio, Júlio. Repita, por favor, a pergunta. Quem está fazendo, está tratando as mulheres na abordagem ver e tratar? Ou seja, ela chega ao seu ambulatório, ela preenche os critérios de tratamento e você trata na primeira consulta. Eu vou responder primeiro aqui Eu de não sei como é que Natal. tá. Não, quem de vocês? Só um minutinho. Parar primeiro. Quem quiser falar, levanta a mão e aí o outro desliga o microfone, senão fica difícil. Não, na verdade, eu não queria falar que ela tava, eu só queria entender a pergunta dela, né? Eu posso deixar o outro colega falar. Ok. Barretos, Natal, então. no Januário Ciclo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a nossa conduta ainda tem sido fazer a biópsia. Um hospital universitário, no nosso protocolo a gente segue, e o ver e tratar ainda não está sendo feito, né? Mas à medida que essa discussão começa a mostrar que para situações como foi mostrado pela professora no trabalho de meta-análise, a de sobretratamento é pequena, 8 a 10%, a gente pode começar a pensar em fazer. Mas em princípio a gente tem seguido o protocolo de lesão de alto grau, fazer a biópsia e depois com o resultado da biópsia fazer o CAF. Felizmente as pacientes aqui voltam, não temos uma perda de segmento dessas pacientes não. Mas é interessante saber que nós temos trabalho de mostrar ver e tratar e começar a discutir isso aqui no serviço também, onde eu faço parte com a doutora Celeste, que está aqui na sala comigo também. Alguns residentes viram o trabalho e acharam interessante. Mas por enquanto a gente não segue a política do ver e tratar no alto grau, não. Barretos, Júlio, se apresenta para quem não te conhece. Okay. Meu nome é Júlio, eu estou aqui com os colegas, com o Márcio e com o Bruno. Nós temos um ambulatório de prevenção de câncer em Barretos, um ambulatório grande de colposcopia. Em relação à questão do ver e tratar, Fábio, a gente tem algumas dificuldades para implementar isso na prática. No dia a dia, ainda em Barretos. Nenhuma das limitações é por conta de a gente não acreditar ou realmente não confiar na conduta, porque isso já está bem estabelecido, já tem um tempo, está bastante sedimentado a conduta do ver e tratar. Nós fazemos algumas coisas adaptadas. Nós temos pacientes específicas que vêm de distâncias muito longas, que vêm do norte, vêm do nordeste, centro-oeste. Muitas vezes essas pacientes, quando obedecem os critérios de citologia de alto grau, de lesão totalmente visível, a gente opta por fazer um ver e tratar, mas não no mesmo momento. A gente sempre tem na manga uma vaga para o nosso procedimento de CAF, de conização, muito próximo. Então, talvez na mesma semana ou na próxima semana, e essas mulheres elas vão ficar hospedadas em Barretos, normalmente por mais de uma semana. Então a gente acaba fazendo esse procedimento e eu acho bastante benéfico, porque você consegue ter um primeiro encontro com a paciente, explica para ela as questões relacionadas a HPV,
a lesões a precursoras de colo uterino, e ela já vem para o segundo encontro, mesmo sem ter feito a biópsia, porque ela obedece os critérios de lesão a ver e tratar, e você consegue fazer isso no segundo momento. Outra dificuldade de você implementar isso na prática do dia a dia é porque nós temos um ambulatório realmente muito cheio. Então, muitas vezes, você receber uma paciente para fazer ver e tratar, às vezes isso vai impactar, porque você acaba ficando com essa paciente 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, às vezes 1 hora, porque você precisa orientá-la, porque a questão psicológica é muito importante. Você imagina uma paciente que vem criada com exame de Papa Nicolau, que ela já vem cheia de fantasias para um hospital de câncer, achando que tem um diagnóstico de lesão invasiva, e você já sugere para ela, nesse primeiro encontro, ela nem conhece ainda o clínico, fazer um tratamento que, por menor que seja, é um tratamento cirúrgico. Então, são alguns empecilhos que a gente tem para colocar isso no dia a dia. Mas que fique muito claro que isso não se trata de não acreditar no ver e tratar. São questões práticas mesmo do serviço. E a gente acaba fazendo dessa forma um pouco modificada. Um ver e tratar com uma distância aí de 2, 3, 5 dias. A colega do Pará quer se manifestar nesse momento, não? Não. Ok, então a Maria José gostaria de complementar o seu comentário. Olha só, eu acho que uma das finalidades disso aqui, além da discussão teórica, é a gente propor otimizações de atendimento, e as diretrizes também buscam isso. E essa proposta do Ver e Tratar, ela tem, assim, mais de 20 anos de existência no mundo. Isso busca, na verdade, você solucionar a questão, o problema da mulher, no dia que ela chega ao serviço. E fazer com que ela volte, talvez, mais uma vez, além do dia em que ela é recebida. E eu quero lançar aqui um desafio para vocês, que tentem fazer isso no serviço de vocês. Vale mais a pena você atender 7, 8 pacientes e tratar metade delas num turno de ambulatório, do que você atender 15 pacientes e remarcar 5, 6 para atendimento. Mesmo que elas fiquem na sua cidade, você já multiplicou o custo para aquela mulher em 3 ou 4 vezes. A outra questão essa mulher pode ter sua abordagem a nível ambulatorial. Ela não precisa ir para o centro cirúrgico. Aqui no Fernando Figueira, nós temos 2 décadas de experiência com isso. Por que ela pode? Porque a mulher que vai entrar nesse critério de tratamento é uma mulher mais jovem, com um risco cirúrgico menor, é aquela mulher com zona de transformação tipo 1 ou 2, né? É aquele paciente que, quando entra num consultório odontológico, pode se submeter a uma extração dentária com anestesia local. A odontologia ensinou isso muito na assistência à saúde, né? Então, essa abordagem é de uma resolutividade maravilhosa. E a professora Isabel, ou Isabel, vamos tirar os professores para a gente ficar mais íntimo, a Isabel mostrou para a gente aqui aquele estudo produzido no país nórdico, é o martelo na mesa, é uma revisão sistemática dizendo que você não sobretrata a paciente, porque essa é a preocupação. Quando você retira a biópsia, se você está tratando desnecessariamente as pessoas, você não está tratando desnecessariamente. Quando você tem isso em mãos, assim, é uma solução. Você tira a mulher do serviço de saúde com vindas desnecessárias. E se você está qualificado para fazer uma EVT, uma CAF, seja lá o nome que você dê,
num outro momento, você está qualificado naquele. Você precisa que o seu ambulatório resolva, não é ficar vendo, olhando, e olha de novo, e repete citologia, não é isso. Ela veio com a citologia de alto grau, você olhou a mulher, você entrevistou, você viu qual é o tipo de zona de transformação, tem lesão de alto grau, eu vou tratar essa mulher, ela volta para ver o histopatológico e ela volta para a rede pública. É para isso que a gente organiza a rede de saúde. Eu queria só complementar isso que a Zezé está falando, que às vezes é uma mudança de prática no seu dia a dia, né? Eu acho que eu entendi que vocês não fazem nada a mais, né? Não biopsiam, não colhem uma nova citologia, né? E que pelo fato da paciente ficar na cidade, vocês entendem que o risco de perda é muito baixo. Mas se você perguntar para a paciente o que ela prefere, seja resolver naquele dia e já ficar livre do assunto, ou voltar dali alguns dias, ela vai dizer para você, claro que vai ter as mais preocupadas, mas se elas puderem ficar livre daquele assunto no mesmo dia, para elas, assim, isso é fantástico, porque se elas nunca mais voltarem, já estão com o problema resolvido. E aí esse desafio que a Zezé colocou é o desafio. Se essa é uma boa prática, nós precisamos organizar os nossos serviços para dar conta dessa boa prática. Então, não é à toa que a gente faz isso há mais de 20 anos. E é claro que, às vezes, quando chegam 2, 3, 4 pacientes que tenham que fazer procedimento incisional naquele turno de ambulatório, nós priorizamos essas pacientes. E se a gente tiver que atrasar ou até que remarcar alguma paciente, não vai ser a paciente que está doente, vai ser a paciente que está em segmento, ou a paciente que veio para ver um resultado, ou seja, a gente se vira, mas a gente não perde a chance de tratar a paciente no primeiro momento, que essa é a grande vantagem do ver e tratar. E já entrando no assunto também do sobretratamento, que a Zezé colocou, né, e a Isabel mostrou, né, essa meta-análise, o sobretratamento próximo de 12%, aí o sobretratamento é qualquer lesão menor do que NIC2. E aí eu não chamaria de sobretratamento, ou pelo menos eu gostaria de uma reflexão um pouco mais profunda sobre chamar de sobretratamento uma paciente que tem um histopatológico de NIC1 com uma citologia de alto grau e com achado maior a colposcopia, no qual uma biópsia de NIC1 não poderia excluir a lesão de alto grau. Então eu não acho que é um insucesso ter resultados de NIC1 nessa situação em que a citologia é de alto grau e a colposcopia o achado é maior. Para mim, a histologia negativa, que de fato a gente quer evitar nesta situação, é a histologia negativa, é a ausência de NIC. E só ressaltar também, como ela mostrou nessa meta-análise, né, que em outras situações não é recomendado, que aí o sobretratamento é enorme, que é citologia de alto grau com achado menor ou citologia de baixo grau com achado maior. Então, o próprio Júlio ressaltou aí, e eu vou reforçar porque isso tem que entrar na cabeça de todo mundo, né? O critério para o ver e tratar é citologia de alto grau, achado anormal maior, JEC completamente visível, ou seja, ZT tipo 1 ou 2. E aí como é que a gente operacionaliza isso aqui no Fernandes Figueira? Se a paciente entrou e ela é jovem, tem menos de 40 anos, e tem uma citologia de alto grau, ela já recebe o termo de consentimento porque ela é candidata ao ver e tratar. A gente explica, ela sai da sala, vai ler o termo de consentimento na sala de espera, a gente atende a outra paciente. Quando a gente termina o atendimento dessa outra paciente, nós chamamos a paciente novamente, confirmamos com ela o desejo de fazer o ver e tratar, caso ela se enquadre nos critérios, e a gente trata. Tem situações que a gente não consegue, por exemplo, ela está menstruada, ou ela está com uma colpite, mas dificilmente a gente não consegue fazer o ver e tratar na primeira consulta, e a gente tem um ambulatório cheio. Eu respondo, por exemplo, um ambulatório em que eu supervisiono o trabalho de residente em 2 salas simultaneamente,
e a gente atende aí entre 15 e 20 pacientes por turno, dando conta de pacientes novas e pacientes que já foram tratados e estão em segmento. Me parece que o pessoal de Natal gostaria de contribuir a essa discussão. Nós aceitamos o desafio, sim. Eu acho que a experiência de vocês aí no Fernandes Figueira é muito interessante. Eu estou em Natal desde 2005, mas já trabalhei no Rio Grande do Sul também, na Federal do Rio Grande do Sul, com esse ver e tratar, e é viável. E é uma questão só da gente colocar isso aqui no ambulatório para ver a viabilidade. Uma das dificuldades que a gente tem aqui é para o CAF, que atualmente a gente tem pouco material. Então a gente conseguiria ir num ambulatório resolver 2, 3 pacientes por falta de material mesmo. Isso é uma dificuldade do serviço, né, do serviço universitário aqui da Januário Cico. Mas é um desafio que é lançado e aceito, mas eu aproveito para colocar no debate também, Fábio e as professoras aí da Fiocruz, a questão do PCR para o HPV, que a gente vê no nosso rastreamento não tem, mas até para o ver e tratar também, uma das coisas que eu leio bastante em trabalho é que pacientes com HPV de baixo risco seria uma forma também da gente não precisar ser tão agressivo com relação ao ver e tratar, né? E os europeus e americanos já têm feito isso também, alguns estudos aí em peças de tanto de histologia quanto de histopatológico, para escolher aquelas pacientes que são melhores, com pior repercussão pelo tipo de HPV e que teriam um resultado melhor aí, reduzindo esse sobretratamento. Queria ouvir a opinião de vocês e o pessoal de Barretos também sobre isso. Eu vou pedir primeiro para o professor Isabel se posicionar, depois o Júlio ou alguém de Barretos coloca a sua posição. Essa questão é o seguinte, porque na verdade, se essa paciente ela tem uma lesão de alto grau, aí você já não importa mais o HPV. Com certeza foi um HPV do grupo oncogênico, HPV de alto risco, integrou, fez a modificação celular e a gente está tratando, não é o HPV, a gente está tratando uma lesão pré-invasiva. Então, o teste do HPV iria contribuir nada para essa escolha do tratamento. Então, ele não se aplica em lesão de alto grau, porque, na verdade, a paciente já tem a lesão de alto grau, é diferente daquela paciente que tem uma citologia de baixo grau e um HPV do grupo oncogênico, aí provavelmente ela não tem integração ainda, aí a gente já parte para a biologia molecular. Mas, na verdade, a paciente que tem lesão de alto grau, independente do número do HPV, porque com certeza é um HPV oncogênico, ela deverá ser tratada. Então, o teste, ele não entra como critério para o ver e tratar, porque o teste do HPV, ele não se aplica para a lesão citológica, colposcópica, histológica de alto grau. Ele tem um valor, sim, no alto grau, no segmento, que quando nós fizemos a primeira versão das diretrizes, nós havíamos colocado, e por questões do próprio Ministério da Saúde, que ele não poderia contemplar o teste para um país continente, nós retiramos do texto original e já fizemos uma publicação, está para ser publicado em cada capítulo o valor do teste. E no alto grau seria excelente para o segmento pós-tratamento, mas não para indicação do tipo de tratamento. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Mesmo que você tenha o teste de HPV para tipos oncogênicos por R$10 disponível na sua unidade, R$10, não utilize como critério para tratar a paciente, porque essa mulher já desenvolveu doença. O HPV é altamente prevalente na mulher que tem doença. Não vai ser um divisor de águas para tratar ou não. Aí eu estou tratando uma doença precursora, não me importa mais se ele está presente ou não. O teste de HPV ganha importância para você, na mulher que já foi tratada, para eu saber que perfil de segmento ela vai ter, se ela não tem mais o HPV presente, a possibilidade de doença é baixa. Ou quando eu estou rastreando,
Se aquela mulher não tem HPV presente, eu posso ter um rastreio com um intervalo maior. Você vai ver que os bons estudos na literatura focam nisso. O HPV não está presente, significa risco de doença menor. Agora, o HPV presente para indicar tratamento não tem nenhuma validade. Às vezes você tem uma vontade de se fixar nisso para se assegurar que aquela mulher precisa de tratamento, mas não é esse o critério. O critério para indicar tratamento é morfológico, é doença intraepitelial presente. Por isso, aqueles critérios do Ver e Tratar. A preocupação do Ver e Tratar é que você veja toda a área doente, que a zona de transformação doente esteja exposta para você, que não seja doença glandular, que aí você precisa ir ao canal, e aí isso a nível ambulatorial é um procedimento mais invasivo. Então é uma excisão que você vai a nível ectocervical. Essa é a preocupação do Ver e Tratar, que não era uma preocupação quando foi lançada 20 anos atrás. E a outra preocupação grande é não sobretratar. Então não faça isso com mulher com doença de baixo grau. É mulher que tem doença de alto grau, que eu vejo toda a doença e que não está indo para a vagina. E eu acrescento que não tenha um risco alto para procedimento ambulatorial. Faça isso, você vai ficar muito feliz com o seu resultado. E a sua paciente também. Eu vou perguntar para o pessoal de Barreto se tem algo a acrescentar. Eu só pediria que a gente fosse rápido nos comentários, que ainda tem vários pontos aqui que a gente gostaria de levantar e a sessão se encerra ao meio-dia. Então, o pessoal de Barretos gostaria de colocar alguma coisa, ou o pessoal de Natal gostaria de fazer alguma réplica? Eu não vou me alongar, Fábio, mas realmente nesses casos a citologia ela é mandatória para você fazer a investigação. Eu só queria abrir um parênteses da importância de se ter uma boa relação com o laboratório de citopatologia nesses casos. Porque se você realmente confia na qualidade do seu laboratório e receber uma paciente com citologia de alto grau, dificilmente essa paciente não tem uma lesão importante no colo uterino. Aqui no nosso serviço a gente chega provavelmente a mais de 80% de confirmação e concordância citohistológica. Então, isso é bastante importante. E aí essa questão do HPV acaba realmente ficando um pouco secundária quando você tem uma citologia indicando uma atipia mais acentuada. Em relação a ter-se alguma indicação para fazer o teste de HPV do grupo de baixo risco, como o colega citou, eu acredito que hoje não mais e a gente não usa isso como sendo um parâmetro para a conduta clínica. Então, na verdade, só teria indicação, não nesse caso específico, mas de você fazer pesquisa para os HPVs que compõem o grupo de alto risco. O colega de Natal gostaria de fazer alguma réplica ou algum esclarecimento? Não. Muito obrigado pelos esclarecimentos e nós estamos satisfeitos e acho que o desafio fica lançado aí para o Ver e Tratar e a ideia é só do segmento mesmo para o teste do HPV para o segmento pós-tratamento. Muito obrigado. O que o Júlio estava falando, que eu falei que vocês não viram grande parte da apresentação, os slides, pelo que eu estou entendendo, eu falo isso logo no começo. Você tem uma citologia de qualidade. Você confia, a tua probabilidade de ter lesão de alto grau é enorme. A lesão de alto grau não cai ali na célula. Então ela vai ter em algum lugar, se você. Então essa é a questão. Aí a colposcopia ela vai te dizer se ela tem ou não lesão, se ela é visível ou não, você está aqui dentro toda. E a questão do teste, realmente, para o alto grau, ela fica para o segmento. Tem um valor extraordinário para aquela mulher que precisa de um segmento mais assim ou não, que é o que resolve. E a gente também tem que pensar que essa paciente pode se reinfectar, ela pode ter contato com o HPV, então isso já entra numa outra esfera que já sai. A lesão de alto grau é doença, ponto. É doença que se não tratar, essa paciente tem uma probabilidade enorme de ter câncer. Essa é a questão que a gente não pode deixar passar. Eu só queria acrescentar que já li alguma coisa, mas não me detive, que existem algumas tentativas de novas estratégias que poderiam definir tratamento. Então, por exemplo, nessas situações que você colocou,
que o sobretratamento seria maior, ou seja, citologia de alto grau e colposcopia com achado menor, ou o contrário, citologia de baixo grau com achado colposcópico maior, um outro parâmetro poderia contribuir. Mas é tão claro que a vantagem do veritratar existe na citologia de alto grau e achado colposcópico maior, que isso coloca por terra o uso desses testes nessa situação. E aí a impressão que eu fico é que ficam tentando encontrar um jeito de encontrar mais uso para testes baseados em HPV. E essa não é o nosso objetivo aqui. Isabel quer complementar. Só para fechar isso é uma outra questão. 85 a 90% das lesões de baixo grau, elas têm HPV do grupo oncogênico. Então, por isso que até o colega de baixo está falando, não se pede mais o de baixo risco. Se você tem uma paciente com lesão de baixo grau, se você fizer pedido do HPV, em 80, 85% vai dar HPV do grupo oncogênico. E você vai tratar o quê? A gente trata a lesão. A paciente está com lesão de baixo grau, mas o HPV é oncogênico. Você fez uma biópsia baixo grau, você vai tratar, você vai seguir. Se você for uma paciente jovem, mesmo sendo oncogênico. E por que ele é oncogênico e a lesão é de baixo grau? Porque não teve integração do genoma da célula hospedeira. Ele está na forma de epsoma, ele não integrou. É o HPV epsomal. Não necessariamente ele irá integrar. Por isso é que essas pacientes com lesão de baixo grau, elas têm uma probabilidade de grande regressão. Porque se o HPV integrar, aí é diferente. Já existem trabalhos mostrando que você pode ter uma lesão de baixo grau, com a biologia molecular mostrando integração, mas a morfologia ainda é de baixo grau. Essa é a paciente que pode ser que vire um alto grau, entendeu? Mas aí é uma alteração ainda de biologia molecular, não é morfológica. É isso que a gente não pode fazer confusão. Eu só queria pedir a Zezé que comente um pouco um aspecto que a gente comentou durante a apresentação da Isabel, que é essas meta-análises que mostram risco de desfechos perinatais indesejados em função do tipo de tratamento, e esse é o motivo para a nova classificação dos tipos de excisão. Né? Então, gostaria que ela comentasse um pouco sobre isso. Tá. Bom, essa mudança, eu tenho a sensação que a maior parte das pessoas não está usando essa classificação, tipo de excisão 1, 2, 3. Eu acho que aqui no Brasil, se eu estiver errada, vocês me corrijam, por favor, a gente está usando ainda muito o nome CAF e cone. Conização, talvez a gente esteja usando por cone frio, né, com a antiga conização mesmo, que eu imagino que seja uma técnica ainda muito utilizada no Brasil, e CAF para o procedimento com alça, que começou como LET na Europa e como LIP nos Estados Unidos. O que aconteceu é que houve uma tentativa de uniformização dessas técnicas todas e categorização de acordo com o nível de profundidade que você vai no colo. E com um objetivo de conseguir um tratamento mais adequado da doença no colo do útero. Desde que começou essa discussão sobre margem, comprometimento de margem, doença residual e recorrência, junto com isso veio a discussão: por que fica a margem, por que não fica, quanto de colo se tira. Isso tem a ver com o quê? Como a gente está mais o grosso da doença cervical é escamosa, né? E acontece na zona de transformação. Quando a gente trata, a gente se dirige para a zona de transformação. Então, tirar toda a zona de transformação. Então, o tratamento, ele é escalonado pelo tipo de zona de transformação. Ou, quando a doença é glandular, eu tenho que caminhar para o canal. Então, essa categorização de tipo de excisão tem a ver com isso. Não importa se é por alça, eletrocirúrgica, ou se você vai com o bisturi. O objetivo eu estou fazendo uma excisão tipo 1, é para zona de transformação tipo 1, eu vou até 8 milímetros ou 1 centímetro de profundidade. Por que isso? Eu quero ir na base da zona de transformação, a base glandular da zona de transformação. Trouxemos estudos mostrando que é isso que eu preciso fazer. A zona de transformação tipo 2
a junção está ali na entradinha do canal. Então eu preciso contemplar toda a zona de transformação. Quanto eu preciso ir de profundidade? Talvez 1,5. Às vezes, quando você expõe aquilo com estrogênio, você não precisa ir tão profundamente. Mas eu tenho que retirar a zona de transformação. É isso. E na zona de transformação 3, que é a mulher mais velha, aquilo vai entrando no canal, eu tenho que entrar no canal, que a Isabel falou. Aí eu preciso ir a uns 2 centímetros. Isso é o que tradicionalmente o cone a frio fazia. A gente entrava no canal. Nem sempre. Todo mundo aqui, vocês são mais jovens, né? A gente é um pouco mais velho, a gente fazia muito cone frio. Né? Esse cone frio é uma tradução ruim lá do inglês, mas a gente entrava no canal, nem sempre muito no canal, se tirava muita ectocerce desnecessariamente. Nem sempre. Mas é uma técnica que você entra mais no canal. Não se discutia essa coisa, zona de transformação. O que se discutia era quanto de colo tirar. Então, essa questão zona de transformação, topografia, esse detalhamento é uma coisa mais presente nas últimas 2 décadas. Então, quando a Isabel mostrou o impacto obstétrico, acho que vocês não estavam com a tela toda, e compara as técnicas, se vocês puderem ler a meta-análise que ela apresentou no começo, que é excelente, excelente. Eles vão comparando as técnicas e vão mostrando, na LETS você tem tal impacto obstétrico, no cone a frio você tem tal, no cone por eletrodo reto, que a gente faz muito aqui, no Fernando Figueira, a incisão tipo 3 é por eletrodo reto. O impacto obstétrico é diferente. Então, algumas técnicas te assustam, outras não te assustam. O que é importante você perceber? Tudo que foi produzido na literatura até agora não separava o tipo de excisão. Então, o LETS, que no Brasil até agora era CAF, em geral era uma excisão tipo 1, que traz pouco impacto obstétrico. O cone por eletrodo reto, em geral, é uma incisão tipo 3, que traz muito impacto obstétrico. Então, hoje, impacto obstétrico, ou seja, ameaça de parto prematuro, está mais bem categorizado por volume de colo retirado, que está relacionado a tipo de excisão. Então, os estudos não estão ainda usando esse tipo de excisão. Isso é uma classificação que começou em 2011, naquele congresso que houve aqui no Rio. Vamos excisar de acordo com a zona de transformação. Então, isso é uma nova forma de categorizar o tratamento excisional no colo uterino, e é muito interessante que todo mundo comece a usar. Comece a falar em excisão tipo 1, 2 e 3, para a gente falar a mesma linguagem universal. Tá? Porque em alguns países é conização, em outros é cold knife, aqui no Brasil conização é mais ou menos a excisão tipo 3, há países em conização, que a conização é a excisão tipo 1. Então é uma tentativa da Federação Internacional de categorizar, olha, padronizar. Para fazer um comentário final que eu não coloquei, que seria muita coisa, na introdução da Federação Internacional, né, de Colposcopia e FCPC, que é essa classificação das zonas de transformação, excisão, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, que a zona já tinha, que foi no Rio em 2011, o que também passou a se valorizar, que a Zezé falou, é o volume, do volume excisado, que é profundidade e o diâmetro, vai te dar o volume, porque os trabalhos mostram que volumes uterinos menores do que 6 centímetros cúbicos, você tem um impacto X na vida reprodutiva. Volumes uterinos maiores do que 6 centímetros cúbicos, você tem um outro impacto maior. Cervical, volume cervical, que seria a profundidade... O volume do cone, né? É o volume do cone, está falando do volume do cone, peça excisada. Esse volume menor do que 6 e maior do que 6. Então, existe um impacto. E isso é importante, sobretudo, nas pacientes jovens, não só essas, até 24 anos, vou botar nas diretrizes, não. Meninas de 28, 29 e 30 anos, que ainda não começaram a vida reprodutiva. Tem trabalhos mostrando que uma simples biópsia pode alterar a miocérvice dessa mulher. Então, biópsia é necessária quando ela é necessária. Então, você não vai ficar biopsiando lesão de bastidão metaplasia escamosa, porque você pode ter, tem trabalhos mostrando isso. Então, nós temos que
nós temos que ter, assim, lesão de alto grau, não se tem dúvida, paciente acima 24, acima de 30 anos é uma coisa. Uma lesão de alto grau numa menina de 26 a 24, de 26, 27 anos é totalmente diferente. A NIC2 não tem o mesmo comportamento da NIC3. Você pode ter uma NIC2, sim, que você pode ter em algum momento já aquela integração molecular, mas ela está cheia de NIC1 por volta. São doenças diferentes que os americanos botaram no mesmo saco. E os europeus não gostam, eles separam o NIC2 do NIC3. A história natural é diferente dessas doenças. Agora, se você está numa mulher mais velha, tudo bem, mas numa menina de 28, a gente está vendo aí direto, excisando colo com NIC2, meninas de 27 anos. Não é essa menina que vai ter câncer. Se você segurar o segmento dela, vai ter câncer, aquela que nunca faz preventivo, que eu pego direto na Universidade Federal Fluminense, é de chorar a quantidade de câncer que chega de pacientes que não fazem citologia, que não é oferecido. Citologia de qualidade ruim. Então isso aí é que a gente não pode deixar passar. Eu preciso interromper, a gente tem mais 2 minutos, a conexão não cai automaticamente ao meio-dia, mas eu vou dar a palavra para vocês, mas a minha proposta é que a gente guarde as observações que a gente não conseguiu fazer hoje para o próximo encontro, que vai ser em 21 de julho, e o tema vai ser lesão de alto grau não podendo afastar a microinvasão e carcinoma escamoso invasor. E aí a gente pode retomar os pontos que a gente gostaria de discutir no próximo encontro. Então, eu pediria que quem quiser se manifestar agora usasse assim 30 segundos para falar e a gente poder encerrar para a gente não ficar pelo meio da comunicação. Então, me parece que o pessoal de Natal gostaria de fazer uma fala. Eu só agradecer e as considerações de vocês foram ótimas e até o próximo encontro. Fábio, muito obrigado pelo encontro mais uma vez. Só deixar um alerta, porque nós discutimos bastante a questão da mulher com citologia de alto grau dentro do consultório. Mas essa mulher precisa entrar no consultório, porque a gente ainda vê muito, são mulheres aí na rede que fizeram citologias, têm citologias de alto grau e que não são devidamente encaminhadas para segmento e tratamento. Então, tem um passo antes que tem que ser valorizado, essa paciente tem que entrar no consultório do especialista. Perfeito, a gente concorda completamente. Então, no mais, eu queria agradecer muito a participação de vocês, agradecer quem está acompanhando pelo Facebook, agradecer quem está acompanhando pela internet, agradecer a professora Isabel que se dispôs seu tempo para vir aqui colocar, e a professora Maria José também, que veio contribuir. Então, professora Isabel, a professora Maria José, quiserem se despedir, a gente encerra. Agradeço a sugestão de todos, foi muito bom e até o próximo encontro.